Ela o abandonou sem dizer uma palavra de adeus, e anos depois, o destino os uniu novamente. No crepúsculo dourado de uma tarde de outono, Ricardo estacionou seu carro reluzente em frente ao restaurante Luz do Porto, um lugar simples, mas acolhedor, com janelas amplas que deixavam a luz do sol dançar sobre as mesas de madeira. Ele ajeitou o paletó impecável, sentindo o peso de uma vida que havia conquistado com suor, determinação e noites insones. Milionário aos 35 anos, Ricardo era o tipo de homem que fazia cabeças virarem, alto, com olhos castanhos profundos e um sorriso que misturava charme e melancolia. Mas naquela tarde, ele não estava ali para impressionar. Estava faminto, exausto de reuniões intermináveis, e tudo o que queria era um prato quente e um momento de paz. Mal sabia ele que o destino, com seu senso de humor cruel e poético, tinha outros planos. No balcão do restaurante, Cristina limpava copos com um pano já desgastado, os cabelos castanhos presos em um coque desleixado, o uniforme de garçonete um pouco apertado nas mangas. Aos 32 anos, ela carregava no rosto traços de uma beleza que o tempo não apagava, mas também as marcas de uma vida que não fora gentil. Seus olhos verdes, outrora cheios de sonhos, agora pareciam guardar um segredo que ela mesma evitava decifrar. Cristina era conhecida no Luz do Porto por seu sorriso caloroso com os clientes, mas poucos percebiam a sombra de saudade que cruzava seu olhar quando achava que ninguém estava vendo. Naquela tarde, enquanto o sino da porta tilintava anunciando um novo cliente, ela não imaginava que o passado estava prestes a entrar pela porta. Ricardo sentou-se a uma mesa perto da janela, folheando o cardápio sem realmente prestar atenção. Ele pensava na reunião que acabara de ter, no império que construíra do zero, na solidão que, mesmo com todo o dinheiro, ainda o acompanhava. Cristina, por sua vez, pegou o bloco de notas e atravessou o salão com passos rápidos, o coração apertado por uma sensação estranha, como se o ar estivesse mais pesado. Ao se aproximar da mesa, seus olhos encontraram os dele. O mundo parou. O cardápio caiu das mãos de Ricardo e o bloco de notas escorregou dos dedos de Cristina, caindo no chão com um som abafado. Era ele. Era ela. 8 anos depois, o destino os jogava frente a frente, sem aviso, sem piedade. O ano era 2017, e Ricardo e Cristina eram apenas 2 jovens apaixonados, sonhando com um futuro que parecia tão certo quanto o nascer do sol. Ele, um estudante de engenharia com ideias brilhantes e um coração maior que o mundo. Ela, uma aspirante a artista plástica, com telas cheias de cores vibrantes e promessas de um amor eterno. Eles se conheceram em uma feira de artesanato em 1900, Florianópolis, onde Cristina vendia quadros pintados à mão. Ricardo, desajeitado e encantado, derrubou um cavalete ao tentar elogiá-la, fazendo-a rir alto pela primeira vez em meses. Foi o começo de tudo. Noites na praia falando sobre o universo. Tardes dividindo um sorvete de baunilha, promessas sussurradas sob as estrelas. Mas a vida, como sempre, tinha seus próprios planos. Cristina vinha de uma família desestruturada, com uma mãe doente e um irmão mais novo que dependia dela. A pressão financeira era esmagadora, e os sonhos de ser artista começaram a parecer egoístas diante das contas que se acumulavam. Ricardo, por outro lado, estava determinado a construir algo grande, a sair da pobreza que marcara sua infância. Ele falava com entusiasmo sobre startups, tecnologia, um futuro onde poderiam viver sem preocupações. Mas Cristina sentia o peso do presente e o futuro parecia distante demais. Uma noite, após uma discussão sobre dinheiro e prioridades, Cristina tomou uma decisão que a assombraria pelo resto da vida. Ela não podia mais carregar o fardo de ser a âncora que segurava Ricardo. Ele merecia voar, pensava ela, mesmo que isso significasse deixá-lo para trás.
Na manhã seguinte, enquanto Ricardo dormia, ela pegou uma mochila, deixou um vazio no apartamento que dividiam e desapareceu sem dizer uma palavra. Não houve carta, não houve explicação. Apenas silêncio. Ricardo acordou com o coração em pedaços. Ele procurou por ela durante semanas, ligou para amigos, vasculhou as redes sociais, mas Cristina havia sumido como fumaça. A dor o consumiu, mas também o transformou. Ele canalizou cada gota de sofrimento em trabalho, construindo uma empresa de tecnologia que em poucos anos o tornaria um dos homens mais ricos do país. Mas o sucesso não apagava a pergunta que o perseguia. Por quê? Enquanto isso, Cristina enfrentava suas próprias batalhas. A doença da mãe piorou e ela passou anos cuidando dela, abandonando os pincéis e os sonhos. Quando a mãe faleceu, Cristina se viu sozinha, com um irmão adolescente que precisava de apoio. Ela começou a trabalhar como garçonete, primeiro em bares pequenos, depois no Luz do Porto, onde encontrava alívio na rotina e nos sorrisos dos clientes. Mas nas noites mais escuras, ela pensava em Ricardo, no que poderia ter sido e no vazio que deixara ao partir. Naquela tarde no restaurante, quando seus olhos se encontraram, o tempo pareceu dobrar-se sobre si mesmo. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés, a raiva e o amor colidindo em seu peito. Cristina, petrificada, quis correr, mas suas pernas não obedeceram. O passado, que ambos tentaram enterrar, estava vivo, respirando, exigindo ser enfrentado. O restaurante Luz do Porto parecia suspenso no tempo, como se o próprio universo segurasse a respiração. Os sons ao redor, o tilintar de talheres, o murmúrio de conversas, o chiado da máquina de café desvaneceram-se, deixando apenas o pulsar acelerado do coração de Cristina e o olhar fixo de Ricardo, que parecia perfurar sua alma. Ele se levantou lentamente, o rosto uma mistura de incredulidade e algo mais profundo, algo que Cristina não conseguia nomear, mas que a fez estremecer. Cristina? A voz dele saiu rouca, quase um sussurro, carregada de uma vulnerabilidade, que contrastava com a imponência de seu terno caro. Ela abriu a boca para responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. O que poderia dizer depois de 8 anos de silêncio? Desculpe-me, eu não tive escolha. Em vez disso, ela se abaixou rapidamente para pegar o bloco de notas no chão, usando o gesto como uma tentativa desesperada de ganhar tempo. Ricardo, porém, não desviou o olhar. Ele deu um passo à frente e o espaço entre eles, que parecia um abismo, de repente se tornou pequeno demais. Você está aqui, ele disse, como se tentasse convencer a si mesmo. Todo esse tempo, e você está aqui servindo mesas? Havia uma ponta de incredulidade em sua voz, mas também algo que soava como mágoa, talvez até acusação. Cristina sentiu o peso dessas palavras como um soco. Ela endireitou o corpo, segurando o bloco contra o peito como um escudo, e forçou um sorriso profissional, daqueles que usava com qualquer cliente. Boa tarde, senhor. O que deseja pedir? Sua voz tremia e ela odiou isso. Odiou-se por parecer frágil, por não ter ensaiado esse momento em sua cabeça 1000 vezes. Ricardo franziu a testa, claramente desconcertado pela tentativa dela de fingir normalidade. Ele riu, uma risada curta e amarga que fez Cristina desviar o olhar. É assim que vai ser? Como se eu fosse só mais um cliente. Ele baixou a voz, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa. Cristina, você me deixou, sem uma palavra, e agora age como se nunca tivéssemos. Ele parou, engolindo em seco, como se as palavras doessem demais para serem ditas. Cristina sentiu os olhos arderem, mas se recusou a chorar. Não ali, não na frente dele, não no meio do restaurante, onde colegas e clientes podiam notar. Por
Em favor, Ricardo, ela sussurrou, quase implorando. Não é o lugar, não agora. Mas Ricardo não estava disposto a recuar. Ele havia esperado 8 anos por respostas, e agora que o destino o colocara diante dela, não ia deixar passar. Então, quando, Cristina? Quando você vai me explicar por que jogou tudo fora? Por que me deixou pensando que eu tinha feito algo errado? A voz dele subiu um tom, atraindo olhares curiosos de outras mesas. Cristina sentiu o pânico crescer. Ela precisava manter o emprego, precisava manter a compostura. Mas Ricardo, com sua presença magnética e sua dor tão visível, tornava isso impossível. Foi então que um momento de leveza, quase cômico, rompeu a tensão. Um garotinho de uns 5 anos, sentado em uma mesa próxima, derrubou um copo de suco e o líquido laranja se espalhou pelo chão. "Mamãe, o suco fugiu!" gritou a criança, arrancando risadas dos clientes ao redor. Cristina instintivamente virou-se para ajudar, grata pela distração. Ela correu até o balcão, pegou um pano e começou a limpar o chão, enquanto a mãe do menino pedia desculpas sem parar. Ricardo ficou parado, observando-a, como se cada movimento dela fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele ainda tentava montar. Quando Cristina voltou à mesa dele, o clima havia mudado. Ricardo parecia mais calmo, mas não menos determinado. "Eu não vou embora até conversarmos", disse ele, agora em um tom mais suave, quase suplicante. "Não precisa ser agora, mas me dá uma chance de entender, por favor." Cristina hesitou. Cada fibra de seu ser queria correr, esconder-se, evitar o confronto com o passado. Mas havia algo nos olhos de Ricardo, uma mistura de dor e esperança que a fez ceder. Ela anotou o pedido dele, um risoto de parmesão, algo que ele sempre amava, e disse quase inaudível: "Eu termino meu turno às 7, podemos conversar lá fora." Ricardo assentiu. E pela primeira vez naquela tarde, um leve sorriso tocou seus lábios. Não era um sorriso de alegria, mas de alívio, como se uma parte dele, há muito adormecida, começasse a despertar. Cristina, por outro lado, voltou ao balcão com o coração disparado, sentindo o peso de uma promessa que não sabia se poderia cumprir. Enquanto servia outros clientes, ela não conseguia parar de olhar para ele sentado ali, tão diferente do jovem sonhador que conhecera, mas com os mesmos olhos que a faziam sentir como se o mundo fosse possível. Nos bastidores de sua mente, memórias começaram a surgir. Ela se lembrou de uma noite específica, anos atrás, quando Ricardo a levou para um mirante escondido em Florianópolis. Eles haviam ficado horas olhando as estrelas, e ele, com aquele jeito desajeitado que a fazia rir, tentou explicar as constelações, inventando nomes absurdos como nuvem de algodão doce para uma formação estelar. Naquela noite, ele segurou a mão dela e disse: "Cristina, eu não prometo o mundo, mas prometo que vou construir um para nós dois." Ela acreditara nele. Mas a vida, com suas garras afiadas, tinha outros planos. Agora, enquanto o relógio do restaurante marcava o fim de seu turno, Cristina sentia o estômago revirar. O que diria a ele? Como explicar uma decisão que, mesmo após tantos anos, ainda a fazia acordar no meio da noite com lágrimas nos olhos? E Ricardo, sentado à mesa, tamborilava os dedos no copo de água, perdido em pensamentos. Ele se perguntava se ainda conhecia a mulher à sua frente, ou se o tempo havia transformado Cristina em uma estranha. Mas uma coisa ele sabia: o amor que sentira por ela, mesmo enterrado sob camadas de mágoa, ainda estava lá, teimoso, insistente, esperando para ser ouvido. O relógio do Luz do Porto finalmente marcou 7 horas, e Cristina sentiu um nó se formar no estômago, enquanto tirava o avental e o pendurava no gancho nos fundos do restaurante. O dia havia sido longo, mas nada a preparara para o que estava por vir. Ela passou as mãos pelos cabelos, tentando arrumar o coque desleixado, como se isso pudesse organizar o caos em sua mente.
Do lado de fora, Ricardo a esperava, encostado em um poste de luz, o paletó dobrado sobre o braço, a camisa branca refletindo o brilho alaranjado do entardecer. Ele parecia deslocado ali, um homem de terno caro, em um bairro simples, mas seus olhos, fixos na porta do restaurante, carregavam uma ansiedade quase juvenil. Cristina saiu, hesitante, segurando a bolsa contra o peito como se fosse uma armadura. O ar fresco da noite a fez estremecer. Ou talvez fosse a presença de Ricardo tão perto, tão real. Ele se endireitou ao vê-la, e por um instante nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles era denso, cheio de perguntas não ditas e memórias que dançavam como fantasmas. Finalmente Ricardo quebrou o silêncio. Quer caminhar um pouco? Tem um banco ali na praça, sugeriu, apontando para um pequeno parque do outro lado da rua, onde luzes suaves iluminavam uma fonte modesta. Ela assentiu, incapaz de recusar. Eles atravessaram a rua em silêncio, o som dos sapatos dele ecoando no asfalto e os tênis gastos dela quase inaudíveis. Sentaram-se no banco, com uma distância cautelosa entre eles, como se temessem que a proximidade pudesse reacender algo que ambos não sabiam se estavam prontos para enfrentar. A fonte gorgolejava ao fundo, e uma brisa leve trazia o cheiro de jasmim de algum jardim próximo. Era um cenário quase romântico, mas a tensão entre eles tornava tudo agridoce. Eu nunca entendi, Cristina. Começou Ricardo, olhando para a fonte como se fosse mais fácil falar com a água do que com ela. Eu repassei cada momento, cada conversa, tentando encontrar onde errei. O que fiz para você ir embora assim? Sua voz era firme, mas havia uma rachadura nela, uma vulnerabilidade que fez o coração de Cristina apertar. Ela respirou fundo, sentindo o peso de 8 anos de silêncio. Você não fez nada errado, Ricardo. Nunca foi você. As palavras saíram baixas, quase engolidas pelo som da fonte. Ela olhou para as próprias mãos, torcendo os dedos, tentando encontrar coragem. Eu não podia te segurar. Você tinha tanto pela frente, tantos sonhos. E eu era só um peso. Ricardo virou-se para ela, os olhos arregalados, como se não acreditasse no que ouvia. Um peso? Cristina, você era tudo para mim. Tudo. Eu teria dado o mundo por você. Ele riu, um som seco sem humor. E olha só, eu consegui o mundo, ou pelo menos uma parte dele, mas sem você não significa nada. As palavras dele cortaram fundo, e Cristina sentiu as lágrimas que vinha segurando o dia todo ameaçarem escapar. Ela se lembrou de como ele a fazia rir com suas ideias malucas, como quando insistiu em cozinhar um jantar romântico e acabou incendiando uma frigideira, os dois rindo até chorar enquanto abriam todas as janelas do apartamento para dissipar a fumaça. Aquela leveza parecia tão distante agora, mas ainda doía como se fosse ontem. Eu tinha que cuidar da minha mãe, Ricardo. Ela disse finalmente, a voz embargada. Ela estava morrendo. Meu irmão era só uma criança. Eu não podia pagar as contas, não podia te arrastar comigo para aquele buraco. Você merecia mais. Ela fez uma pausa, engolindo o choro. Eu achei que estava te protegendo, que se eu saísse da sua vida você poderia voar. Ricardo balançou a cabeça, frustrado. Você não tinha o direito de decidir isso por mim. Eu te amava, Cristina. Eu teria enfrentado qualquer coisa com você. Qualquer coisa. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela reconhecia de anos atrás, quando ele ficava nervoso. Você acha que eu voei? Eu construí uma empresa, sim. Ganhei dinheiro, sim. Mas todo dia eu olhava para trás e me perguntava onde você estava, o que tinha acontecido. Você me deixou com um vazio que nenhum dinheiro pode preencher. Cristina abaixou a cabeça, as lágrimas agora caindo livremente, pingando no colo. Eu sei que errei, eu sei, mas na época parecia a única saída. Eu não queria te machucar, Ricardo, eu juro.
Ela enxugou o rosto com as costas da mão, tentando recuperar o controle. Quando minha mãe morreu, eu pensei em te procurar. Mas aí vi você na TV, nas revistas, um grande empresário. E eu sou só uma garçonete. O que eu podia te oferecer? Ricardo olhou para ela, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e ternura. Você. Era só você que eu queria. Ele se aproximou, reduzindo a distância no banco, e por um instante, Cristina achou que ele ia segurar sua mão. Mas ele parou, como se também tivesse medo do que aquele toque poderia reacender. Antes que ela pudesse responder, um grupo de adolescentes passou pela praça, rindo alto e jogando uma bola de futebol. Um deles, desajeitado, chutou a bola na direção do banco, e ela rolou até parar aos pés de Ricardo. Ele pegou a bola, sorrindo de leve, e jogou de volta, ganhando um "valeu, tio" dos garotos. O momento trouxe um alívio momentâneo, um lembrete de que o mundo continuava girando, mesmo quando seus corações pareciam presos no passado. "Você ainda pinta?" perguntou Ricardo, mudando de assunto, como se precisasse de um terreno mais seguro. Cristina hesitou, surpresa com a pergunta. Não mais. Não tenho tempo, nem inspiração." Ela deu de ombros, tentando soar casual, mas a tristeza em sua voz era evidente. "Você era tão talentosa", disse ele, quase para si mesmo. "Eu ainda tenho aquele quadro que você pintou para mim, sabe? O do pôr do sol na praia. Está no meu escritório." Ele sorriu, um sorriso genuíno dessa vez, e Cristina sentiu um calor no peito, uma lembrança do que haviam sido um para o outro. A conversa foi interrompida pelo som do celular de Ricardo. Ele olhou a tela, franzindo a testa, e desligou a chamada, sem atender. "Desculpe, trabalho, sempre o trabalho." Ele guardou o telefone no bolso, mas o momento havia quebrado o encanto. Cristina olhou para o relógio e percebeu que precisava voltar para casa. Seu irmão, agora um adolescente de 17 anos, a esperava para o jantar. "Eu preciso ir", disse ela, levantando-se. "Mas podemos conversar de novo, se você quiser." Ela mordeu o lábio, temendo a resposta. Ricardo a olhou por um longo momento, como se tentasse memorizar cada detalhe dela. "Quero. Muito." Ele pegou um cartão de visita no bolso e entregou a ela. "Me liga, Cristina, quando estiver pronta." Ela pegou o cartão, os dedos tremendo, e assentiu. Enquanto caminhava para casa, o peso da conversa parecia ao mesmo tempo um fardo e uma promessa. Ricardo, ainda no banco, ficou olhando a fonte, o coração dividido entre a mágoa do passado e a esperança de um futuro que ele nem sabia se era possível. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Cristina. O cartão de visita de Ricardo, com seu número elegante em relevo, parecia queimar em sua bolsa. Ela o tirava de vez em quando, encarando os dígitos como se fossem um enigma, hesitando entre a vontade de ligar e o medo do que poderia acontecer. Em casa, enquanto preparava o jantar com seu irmão, Lucas, um adolescente desajeitado, com cabelo bagunçado e um sorriso fácil, Cristina tentava manter a rotina. Mas seus pensamentos voltavam incessantemente para Ricardo, para a dor em seus olhos, para o quadro de pôr do sol que ele ainda guardava. Lucas, percebendo a distração dela, jogou uma batata descascada em sua direção, rindo. "Ei, mana, tá sonhando com o quê? O cara rico do restaurante?" Ele piscou, brincalhão, sem saber o quanto suas palavras acertavam o alvo. Cristina corou, jogando o pano de prato nele. "Para de ser bobo, Lucas, só estou cansada." Mas Lucas, com a perspicácia típica dos adolescentes, não se deixou enganar. "Sei, você tá com cara de quem viu um fantasma. Conta logo, quem era aquele cara?" Ela desconversou, mas a semente da curiosidade estava plantada, e Lucas não era do tipo que desistia fácil. Enquanto isso, Ricardo voltava à sua rotina de reuniões intermináveis e decisões corporativas. Mas algo havia mudado.
O encontro com Cristina reacendera uma faísca que ele pensava estar extinta. No escritório, cercado por paredes de vidro e vistas panorâmicas da cidade, ele se pegava olhando para o quadro dela, pendurado atrás de sua mesa. As cores vibrantes do pôr do sol pareciam pulsar com vida. Um lembrete de noites na praia, de risadas compartilhadas, de um amor que ele nunca conseguira substituir. Ele namorara outras mulheres ao longo dos anos, mas nenhuma delas era Cristina. Nenhuma tinha aquele brilho nos olhos, aquela mistura de força e fragilidade que o fazia querer ser um homem melhor. Na sexta-feira, incapaz de esperar mais, Ricardo tomou uma decisão impulsiva. Ele voltou ao Luz do Porto no fim da tarde, escolhendo a mesma mesa perto da janela. Cristina, ao vê-lo entrar, sentiu o coração disparar. Ela não estava preparada para encará-lo novamente tão cedo, mas lá estava ele, com um sorriso tímido que a desarmava. "Eu sei que disse para você ligar quando estivesse pronta", começou ele, enquanto ela se aproximava com o cardápio. "Mas eu não sou muito bom em esperar. Não quando se trata de você." Cristina riu, um som nervoso, mas genuíno, que fez o coração de Ricardo acelerar. "Você nunca foi paciente", disse ela, lembrando-se de como ele insistia em terminar projetos na faculdade em metade do tempo, só para impressioná-la. "O que quer hoje? Risoto de novo?" Ela tentou manter o tom leve, mas seus olhos traíam a emoção. "Na verdade, vim te convidar para sair", disse Ricardo direto, os olhos fixos nos dela. "Nada de restaurante, nada de trabalho, só nós dois. Um café, um passeio, o que você quiser. Só me dá uma chance de te ouvir, Cristina, de te conhecer de novo." Ela hesitou, o peso da responsabilidade gritando em sua mente. Lucas dependia dela. O aluguel estava atrasado e abrir o coração para Ricardo parecia um risco grande demais. Mas algo na voz dele, na sinceridade crua de seu pedido, a fez ceder. "Tá bem", disse quase num sussurro. "Amanhã à noite eu posso." Ricardo sorriu, um sorriso tão largo que parecia iluminar o restaurante inteiro, e Cristina sentiu um calor que há muito não sentia. No sábado à noite, Cristina se viu diante do espelho, nervosa como uma adolescente antes do primeiro encontro. Ela escolheu um vestido azul simples, o único que ainda achava bonito, e soltou os cabelos, deixando-os cair em ondas sobre os ombros. Lucas, esparramado no sofá com um pacote de salgadinhos, não perdeu a chance de provocar. "Nossa, mana, tá parecendo protagonista de novela. Quem é o cara, hein?" Cristina revirou os olhos, mas não conseguiu conter um sorriso. "Só um amigo, Lucas. Não viaja." Mas no fundo, ela sabia que era muito mais que isso. Ricardo a encontrou na entrada de um café charmoso no centro da cidade, com mesas ao ar livre, decoradas com luzinhas penduradas. Ele estava mais casual dessa vez, com uma camisa polo e jeans, mas ainda exalava uma confiança que fazia as pessoas ao redor olharem duas vezes. Quando viu Cristina, seu rosto se iluminou. "Você está linda", disse ele, e a simplicidade do elogio a fez corar. Eles se sentaram, pediram cafés, e por um momento foi como se o tempo não tivesse passado. Eles riram de memórias antigas, como a vez em que Ricardo tentou ensinar Cristina a andar de skate e os dois acabaram rolando na grama, gargalhando até perder o fôlego. Mas a conversa logo tomou um tom mais sério. Ricardo perguntou sobre a vida dela, sobre Lucas, sobre os anos que passaram separados. Cristina falou, hesitante no início, mas cada vez mais aberta, sobre os desafios de cuidar da mãe, sobre como Lucas a mantinha sã com seu senso de humor, sobre as noites em que olhava para o céu e se perguntava onde Ricardo estava. Ele ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra, e quando ela terminou, segurou a mão dela sobre a mesa, um toque leve, mas cheio de significado.
Eu nunca parei de pensar em você, confessou ele, a voz baixa. Cada conquista, cada passo, eu imaginava você lá comemorando comigo. E agora que te encontrei, não sei como seguir sem pelo menos tentar. Cristina sentiu o coração disparar, mas também o medo. O que eles tinham agora? Podiam realmente reacender algo que o tempo havia despedaçado? Antes que ela pudesse responder, um garçom desajeitado derrubou uma bandeja de copos ali perto, o barulho fazendo os dois rirem, aliviando a tensão. Algumas coisas nunca mudam, disse Ricardo, apontando para o garçom que pedia desculpas, sem parar. Você sempre atraía o caos, lembra? Cristina riu, lembrando-se de como ele brincava que ela era um imã de desastres, sempre tropeçando ou derrubando algo. Era um momento leve, mas carregado de nostalgia, um lembrete de que, apesar de tudo, eles ainda se conheciam. Quando se despediram, Ricardo a acompanhou até o ponto de ônibus, insistindo que era tarde para ela ir sozinha. Sob a luz fraca do poste, ele olhou para ela hesitante. Posso te ver de novo? Não como um cliente, não como um estranho. Como nós. Cristina sorriu, o coração dividido entre o medo e a esperança. Sim, disse ela simplesmente. E quando o ônibus chegou, ela subiu, olhando para ele pela janela, sentindo que algo novo e ao mesmo tempo antigo estava começando. Os dias seguintes trouxeram uma leveza inesperada ao coração de Cristina. Pela primeira vez em anos, ela se pegou cantarolando enquanto lavava a louça, algo que Lucas notou imediatamente. Tá apaixonada, é? Ele provocou, jogando um pano de prato na direção dela com aquele sorriso travesso que sempre a fazia rir. Cristina revirou os olhos, mas não negou. Havia algo no ar, uma promessa de possibilidade, como se a vida, depois de tanto tempo cinza, começasse a ganhar cores novamente. Ela guardava o cartão de Ricardo na gaveta da cômoda, mas o número dele já estava gravado em sua memória. E embora ainda hesitasse, a ideia de ligá-lo não parecia mais tão assustadora. Ricardo, por sua vez, sentia uma energia que não experimentava há anos. No escritório, seus funcionários notaram uma mudança. Ele sorria mais, fazia piadas durante as reuniões, até pediu para a secretária organizar um happy hour, algo que raramente fazia. Mas, nos momentos de silêncio, seu olhar voltava para o quadro de Cristina e ele se perguntava: será que podemos mesmo consertar o que foi quebrado? Ele queria acreditar que sim, mas a mágoa do passado ainda sussurrava em sua mente, misturada com a esperança que crescia a cada pensamento nela. Na quarta-feira seguinte, Ricardo enviou uma mensagem para Cristina, algo simples, mas que fez o coração dela disparar. Que tal um piquenique no parque sábado? Só nós, sem pressa. Cristina hesitou por horas antes de responder, os dedos pairando sobre o teclado do celular. Finalmente escreveu: adoraria. Às 15 horas. Quando a resposta chegou, Ricardo deu um soco no ar, como um adolescente empolgado, fazendo sua assistente rir do outro lado da sala envidraçada. O sábado chegou com um céu azul sem nuvens perfeito. Para um piquenique. Ricardo apareceu no parque com uma cesta de vime que parecia a saída de um filme romântico, cheia de sanduíches artesanais, frutas frescas e uma garrafa de suco de maçã. Ele se lembrou de que Cristina nunca gostou de vinho. Ela chegou logo depois, vestindo uma blusa leve de algodão e uma saia rodada, os cabelos soltos dançando com a brisa. Quando o viu, ela riu alto, apontando para a cesta. Você tá tentando ser o quê? Galã de comédia romântica? Ricardo deu de ombros, com um sorriso travesso. Se funciona nos filmes, por que não tentar na vida real? Eles escolheram um canto tranquilo sob uma árvore frondosa, estenderam uma manta xadrez e se sentaram, o sol filtrando-se pelas folhas em padrões dourados. Por um momento, foi
como se voltassem no tempo para aquelas tardes em Florianópolis, quando o mundo parecia pequeno e cheio de promessas. A conversa fluiu com uma facilidade surpreendente. Eles falaram sobre coisas leves, como o gosto de Cristina por séries de mistério e a mania de Ricardo de colecionar canetas antigas, uma excentricidade que ela achou hilária. Sério, quem gasta R$1.000 numa caneta? Ela provocou, mordendo um morango. Ricardo riu, fingindo indignação. É arte, Cristina. Você Marte não é qualquer caneta. Ele gesticulou com entusiasmo, quase derrubando o suco, o que arrancou outra risada dela. Era tão fácil rir com ele, tão natural, como se os anos não tivessem construído muros entre eles. Mas, como sempre, o passado não ficava muito tempo afastado. Enquanto comiam, Cristina perguntou hesitante: "E você, Ricardo, como foi depois que eu fui embora?" A pergunta saiu suave, mas carregada de um peso que fez o ar parecer mais denso. Ricardo parou, o sanduíche a meio caminho da boca, e olhou para o horizonte onde o sol começava a atingir o céu de laranja. Foi difícil, admitiu ele, a voz baixa, quase um murmúrio. No começo eu fiquei com raiva. De você, de mim, do mundo, passei noites inteiras imaginando o que poderia ter feito diferente. Mas aí eu decidi que não podia parar. Construí a empresa do zero, trabalhei como louco, talvez para não ter que pensar. E funcionou de certa forma, mas nunca parei de sentir sua falta. Ele olhou para ela, os olhos brilhando com uma vulnerabilidade que a fez engolir em seco. E você? Como você seguiu em frente? Cristina suspirou, arrancando uma folha da árvore e brincando com ela entre os dedos. Eu não sei se segui, para ser honesta. Cuidei da minha mãe até o fim e depois foi só sobreviver. Lucas me manteve viva, sabe? Ele é tão esperto, tão cheio de vida. Mas teve dias que eu me sentia como uma casca vazia. E quando pensava em você... Ela parou, os olhos marejados. Eu me perguntava se você estava feliz, se tinha valido a pena. Ricardo estendeu a mão, hesitante, e tocou o braço dela, um gesto gentil que enviou um calor por sua pele. Valer a pena, Cristina. Eu teria escolhido você acima de qualquer coisa. Dinheiro, sucesso. Nada disso substitui o que tínhamos. As palavras dele eram como uma faca, cortando fundo, mas também como um bálsamo, trazendo uma promessa de cura. Antes que a conversa ficasse pesada demais, um cachorro vira-lata apareceu do nada, abanando o rabo e tentando roubar um sanduíche da cesta. Cristina riu alto, afastando o cãozinho com carinho, enquanto Ricardo fingia protegê-lo. Ei, deixa o cara comer, ele tá com fome, brincou, jogando um pedaço de pão para o cachorro, que saiu correndo com seu troféu. O momento aliviou a tensão e eles voltaram a conversar sobre coisas leves, como os planos de Lucas para a faculdade e as viagens de Ricardo pelo mundo. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons de rosa e roxo, Ricardo sugeriu um passeio pelo lago do parque. Eles caminharam lado a lado, os ombros quase se tocando, e Cristina sentiu uma paz que não experimentava há anos. Ricardo, por sua vez, sentia o coração leve, como se cada passo com ela fosse uma chance de reconstruir algo perdido. Ele parou perto da água, onde o reflexo do céu parecia um quadro vivo, e olhou para ela. Cristina, eu não quero apressar nada, mas eu quero você na minha vida. Não importa como, não importa o tempo que leve. Você topa tentar? Ela olhou para ele, o coração acelerado, e viu nos olhos dele o mesmo Ricardo que a fazia rir, que a fazia sonhar. Sim, disse ela, a voz firme, apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Quero tentar. Eles ficaram ali, sob o céu crepuscular, as mãos quase se tocando, enquanto o mundo ao redor parecia desaparecer, deixando apenas a promessa de um novo começo. A promessa feita sob o céu crepuscular do parque trouxe uma nova energia para Cristina e Ricardo.
Nos dias que se seguiram, eles começaram a se comunicar com mais frequência, trocando mensagens que variavam entre o leve e o profundo. Ricardo enviava fotos de paisagens que via em suas viagens de trabalho, com legendas como "Você ia adorar pintar isso", enquanto Cristina compartilhava histórias engraçadas do Luz do Porto, como o dia em que um cliente insistiu que o café estava muito quente para ser descafeinado. Cada mensagem era um fio delicado, tecendo uma ponte entre o passado e o presente. Mas ambos sabiam que a jornada para reconstruir o que haviam perdido seria cheia de curvas. Cristina, porém, sentia uma inquietação crescente. A cada encontro com Ricardo, a culpa pelo que fizera anos atrás se misturava à esperança de um novo começo. Ela queria contar tudo a Lucas, mas temia sua reação. Ele era jovem quando a mãe morreu, e Cristina sempre foi seu porto seguro. Como explicar que estava reacendendo algo com um homem que, indiretamente, ela escolhera deixar para proteger a família? Lucas, com sua curiosidade afiada, já começava a fazer perguntas. "Você tá saindo com aquele cara rico de novo, né?" Ele disse uma noite, enquanto jogava videogame no sofá. "Ele é legal, mas não sei, mana. Você tá diferente." Cristina sorriu, tentando disfarçar o nervosismo. Diferente bom ou ruim? Lucas deu de ombros, mas seus olhos mostravam uma preocupação que ela não via há muito tempo. Enquanto isso, Ricardo enfrentava seus próprios desafios. Sua empresa estava em meio a uma negociação importante, um contrato que poderia expandir seus negócios para o exterior. As reuniões eram intermináveis e a pressão dos investidores o mantinha acordado à noite. Mas, em meio ao caos, ele encontrava consolo pensando em Cristina. Ele queria incluí-la em sua vida, não como um troféu ou uma lembrança do passado, mas como uma parceira. No entanto, uma dúvida o assombrava. E se ela desaparecesse novamente? Ele sabia que precisava confiar, mas o medo de outro abandono era uma sombra que não dissipava facilmente. Na sexta-feira seguinte, Ricardo convidou Cristina para um jantar em sua casa, uma mansão moderna, com janelas que iam do chão ao teto, oferecendo uma vista deslumbrante da cidade. Cristina hesitou, intimidada pela ideia de entrar no mundo dele, tão distante do seu. Mas a curiosidade e o desejo de estar com ele falaram mais alto. Ela chegou à noite, vestindo um vestido preto, emprestado de uma colega do restaurante, sentindo-se como uma impostora em meio ao luxo. Ricardo a recebeu com um sorriso caloroso, usando um avental sobre a camisa social, o que a fez rir. "Você cozinhando? Isso eu preciso ver", brincou ela, lembrando-se do desastre da frigideira anos atrás. "Eu melhorei, juro", disse Ricardo, guiando-a até a cozinha, onde o aroma de manjericão e alho enchia o ar. Ele preparara um jantar italiano, com massa caseira e um molho que, para surpresa de Cristina, estava delicioso. Eles se sentaram à mesa, iluminada por velas, e a conversa fluiu com uma mistura de nostalgia e novidade. Ricardo contou sobre suas viagens, como a vez em que se perdeu em uma cidadezinha na Itália e acabou dançando numa festa de rua com estranhos. Cristina riu até lágrimas escorrerem, imaginando-o sempre tão certinho, soltando-se ao som de um acordeão. Mas o momento de leveza foi interrompido quando Cristina, impulsionada por um impulso de coragem, decidiu ser honesta. "Ricardo, eu preciso te contar uma coisa." Ela respirou fundo, os dedos apertando o guardanapo. "Quando fui embora, não foi só por causa da minha mãe ou do Lucas. Eu estava com medo. Medo de não ser o suficiente para você. Medo de que um dia você olhasse para mim e visse alguém que não podia acompanhar seus sonhos." Ela baixou os olhos, a voz tremendo. "Eu ainda tenho esse medo." Ricardo ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dela. Então, ele se levantou, contornou a mesa e se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos. "Cristina,
Eu nunca quis alguém que acompanhasse meus sonhos. Eu queria alguém que sonhasse comigo, e essa pessoa sempre foi você. Ele sorriu, os olhos brilhando com emoção. Você é mais do que suficiente, sempre foi. As lágrimas que Cristina segurava finalmente caíram e ela riu. Um som misturado de alívio e vulnerabilidade. Você faz parecer tão simples, disse ela, enxugando o rosto. Ricardo a puxou para um abraço, e pela primeira vez em anos, Cristina se sentiu em casa, segura, como se o mundo, por um instante, estivesse no lugar certo. Mas o momento foi interrompido por um telefonema. O celular de Cristina vibrou na bolsa, e ela franziu a testa ao ver o nome de Lucas na tela. Desculpe, eu preciso atender, disse ela, levantando-se. A voz de Lucas do outro lado estava agitada. Mana, onde você tá? Acho que baguncei tudo. Ele parecia nervoso, quase em pânico, e Cristina sentiu o coração apertar. O que aconteceu, Lucas? Calma, me conta. Ele hesitou antes de responder. Eu fui mexer no seu caderno, aquele que você guarda na gaveta. Encontrei umas coisas sobre um cara chamado Ricardo. É o mesmo cara, né? Por que você nunca me contou? Cristina congelou, o olhar encontrando o de Ricardo, que a observava com preocupação. O caderno era onde ela escrevia pensamentos soltos, memórias, desenhos inacabados. Um diário de seus arrependimentos, onde Ricardo aparecia em cada página. Ela não sabia que Lucas o havia encontrado. E agora, com ele ao telefone, a verdade que ela tentava proteger estava à beira de se revelar. Lucas, eu te explico quando chegar em casa, tá? Fica calmo, disse ela, tentando soar firme. Mas, ao desligar, sentiu o peso de um novo obstáculo. Como explicar a Lucas o passado que ela mesma mal conseguia enfrentar? Ricardo, percebendo a mudança em seu rosto, perguntou suavemente: tudo bem? Cristina forçou um sorriso, mas a preocupação era evidente. É o Lucas. Ele encontrou umas coisas minhas, coisas sobre você. Ela suspirou, sentindo o peso do passado e do presente colidirem. Acho que está na hora de contar tudo a ele. Ricardo assentiu, apertando a mão dela. Se você quiser, eu te ajudo. Não precisa enfrentar isso sozinha. As palavras dele eram simples, mas carregadas de uma promessa que fez o coração de Cristina aquecer. Eles terminaram o jantar em um silêncio confortável, mas ambos sabiam que o próximo passo seria mais complicado. O passado não podia mais ser ignorado, e o presente exigia coragem para enfrentar as verdades que ainda estavam por vir. Cristina voltou para casa naquela noite com o coração pesado, o eco da voz de Lucas ainda ressoando em sua mente. O caderno, um relicário de pensamentos e arrependimentos, era algo que ela mantinha escondido até de si mesma. Um lugar onde despejava saudades, culpas e sonhos interrompidos. Saber que Lucas o havia encontrado a deixava exposta, como se uma cortina tivesse sido arrancada, revelando uma parte de sua alma que ela não estava pronta para compartilhar. Ao entrar no pequeno apartamento, ela encontrou Lucas no sofá, o caderno aberto sobre a mesa de centro, suas páginas amareladas, marcadas por rabiscos e palavras que contavam a história de um amor perdido. Por que você nunca me contou sobre ele, mana? Perguntou Lucas, sem rodeios, os olhos castanhos cheios de uma mistura de curiosidade e mágoa. Ele não estava bravo, mas havia uma decepção na voz que cortou Cristina mais fundo do que qualquer grito. Ela se sentou ao lado dele, o vestido preto ainda carregando o perfume do jantar com o Ricardo, e respirou fundo, buscando coragem. Lucas, eu não sabia como contar, começou ela, a voz tremendo. Ricardo foi uma parte muito importante da minha vida, mas eu fiz uma escolha errada. Achei que estava te protegendo nossa mãe, e acabei machucando ele, e a mim mesma. Ela olhou para o caderno, vendo um desenho antigo de uma praia ao pôr do sol, com duas figuras de mãos dadas. Eu não queria te sobrecarregar com isso. Você já tinha tanto para lidar.
Lucas franziu a testa, folheando o caderno com cuidado. Você escreveu tanto sobre ele, sobre como se sentia culpada. Por que não tentou encontrá-lo antes? Ele parece importante. A pergunta era simples, mas carregada de uma verdade, que Cristina ainda lutava para enfrentar. Ela passou as mãos pelo rosto, tentando segurar as lágrimas. Eu tinha vergonha, Lucas. Vergonha de quem eu era, de quem eu sou. Ele construiu um império, e eu sou só uma garçonete. Como eu podia aparecer na vida dele depois de tudo? Ela riu, um som triste. Mas aí o destino decidiu por mim. Ele entrou no restaurante e tudo voltou. Lucas ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dela. Então, com aquele jeito desajeitado que sempre a fazia sorrir, ele se inclinou e deu um abraço apertado nela. Você não é só nada, mana. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. E se esse cara te faz feliz, então talvez você deva dar uma chance para ele e para você mesma. As palavras de Lucas, tão maduras para um garoto de 17 anos, fizeram Cristina chorar. Mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de gratidão por ter um irmão que a entendia mesmo nos momentos mais difíceis. Enquanto isso, Ricardo estava em sua mansão, olhando para a cidade iluminada pela janela. O jantar com Cristina o deixara com uma mistura de esperança e inquietação. Ele queria acreditar que poderiam reconstruir algo, mas a ligação de Lucas o lembrou de que Cristina tinha uma vida além dele, responsabilidades que ele ainda não compreendia completamente. Ele pegou o telefone e hesitou, querendo mandar uma mensagem para ela, mas decidiu esperar. Não queria pressioná-la, não quando ela parecia estar enfrentando algo tão pessoal. No dia seguinte, Cristina tomou uma decisão. Ela convidou Ricardo para conhecer Lucas, querendo unir as duas partes mais importantes de sua vida. É importante para mim que vocês se conheçam, disse ela por mensagem, o coração acelerado enquanto digitava. Ricardo respondeu imediatamente. Quero muito. Me diz quando e onde. Eles marcaram um almoço em um domingo, num restaurante familiar que Lucas adorava, conhecido por suas pizzas gigantes e ambiente descontraído. Quando o domingo chegou, Cristina estava nervosa, arrumando o cabelo de Lucas como se ele fosse uma criança indo para a escola. Para, mana, eu não sou mais bebê, ele reclamou rindo enquanto tentava escapar das mãos dela. Ricardo chegou pontualmente, vestindo uma camisa casual e trazendo um presente inesperado. Um caderno de desenho novo, com uma capa de couro azul. Para quando você quiser voltar a pintar, disse ele a Cristina, com um sorriso tímido antes de se virar para Lucas. E você deve ser o famoso Lucas. Ouvi dizer que você é o rei dos videogames. Lucas riu, relaxando imediatamente. Rei, talvez, mas minha irmã é péssima, então não é muita concorrência. Cristina deu um tapa brincalhão no braço dele e os três riram, o gelo quebrando com facilidade. Durante o almoço, Ricardo surpreendeu Cristina com sua habilidade de se conectar com Lucas, falando sobre jogos, esportes e até contando uma história embaraçosa de quando tentou surfar e caiu da prancha em menos de 10 segundos. Lucas gargalhou, quase engasgando com a pizza, e Cristina sentiu o coração aquecer ao ver os dois se dando tão bem. Mas, no meio do almoço, uma sombra passou pelo rosto de Ricardo. Ele recebeu uma mensagem no celular e sua expressão mudou, tornando-se tensa. Desculpem, é do trabalho, disse ele, guardando o telefone rapidamente. Cristina notou a mudança, mas não perguntou nada na frente de Lucas. Quando o garoto foi ao banheiro, ela se inclinou para Ricardo. Tudo bem? Você pareceu preocupado. Ricardo hesitou, então suspirou. É a negociação que te contei. As coisas estão complicando. Um dos investidores está ameaçando pular fora e pode ser um problema grande. Ele olhou para ela.
os olhos cheios de uma vulnerabilidade que ela não via desde os velhos tempos. Eu não quero que isso atrapalhe o que estamos construindo, Cristina, mas às vezes sinto que minha vida é um castelo de cartas e qualquer vento pode derrubar tudo. Cristina segurou a mão dele por baixo da mesa, um gesto simples, mas cheio de significado. Você não está sozinho, Ricardo. Não mais. Ele sorriu, apertando a mão dela de volta, e por um momento o mundo pareceu mais leve. Mas no fundo, ambos sabiam que os desafios do presente, as responsabilidades de Cristina com Lucas, as pressões do império de Ricardo, poderiam testar o amor que estavam tentando reacender. Quando Lucas voltou, ele trouxe um desenho rabiscado num guardanapo, uma caricatura dos três, com Ricardo segurando uma pizza gigante e Cristina com um pincel na mão. "Para vocês guardarem", disse ele, com um sorriso tímido. Cristina riu, os olhos brilhando, e Ricardo guardou o guardanapo no bolso como se fosse um tesouro. Naquele momento, parecia que, apesar de tudo, eles estavam começando a formar uma família improvável, unida por um passado doloroso e uma esperança teimosa. Os dias após o almoço com Lucas trouxeram uma nova camada de proximidade entre Cristina, Ricardo e o jovem adolescente. Cristina sentia o coração mais leve, como se a aprovação de Lucas fosse uma bênção para seguir em frente. Ricardo, por sua vez, encontrava um alívio inesperado na companhia do garoto, cuja energia e humor o lembravam de uma versão mais jovem de si mesmo. Eles começaram a planejar mais encontros juntos, como uma tarde no boliche ou uma maratona de filmes em casa, e Cristina começou a imaginar um futuro onde os três poderiam formar uma família, mesmo que ainda fosse uma ideia. Frágil, como uma semente recém-plantada, mas a vida, como sempre, tinha seus próprios planos. A negociação da empresa de Ricardo chegou a um ponto crítico. O investidor que ameaçava abandonar o projeto exigiu uma reunião de emergência e Ricardo passou dias preso em chamadas de vídeo, documentos e estratégias para salvar o contrato. Ele tentava manter Cristina alheia ao estresse, mas ela percebia a tensão em suas mensagens cada vez mais curtas e no cansaço que marcava seu rosto quando se encontravam. Uma noite, enquanto tomavam café em um bistrô tranquilo, Cristina notou as olheiras profundas de Ricardo e decidiu abordar o assunto. "Você está carregando o mundo nas costas, né?" perguntou ela com um sorriso gentil, mas preocupado. Ricardo suspirou, brincando com a colher no café. "É só um momento ruim. Esse contrato é importante, Cristina. Se der errado, pode custar muito. Não só dinheiro, mas empregos, projetos, tudo que construí." Ele olhou para ela, os olhos carregados de uma vulnerabilidade que a fez querer abraçá-lo. "Eu não quero te preocupar com isso. Você já tem tanto para lidar." Cristina estendeu a mão tocando a dele. "Ricardo, eu não sou de porcelana. Se a gente está tentando construir algo, precisamos dividir as coisas boas e ruins." Ela sorriu, tentando aliviar o clima. "Além disso, eu sou especialista em lidar com crises. Anos servindo mesas me ensinaram a resolver qualquer problema. Até cliente pedindo café morno, mas não muito quente." Ricardo riu, o som aliviando a tensão, e apertou a mão dela, agradecido pela leveza que ela trazia. Enquanto isso, Cristina enfrentava seus próprios desafios. No Luz do Porto, o gerente anunciou cortes no quadro de funcionários devido a uma queda nas vendas. Cristina, uma das mais antigas, não estava na lista, mas a incerteza a deixou nervosa. Ela precisava do emprego para sustentar Lucas, que agora falava com entusiasmo sobre cursar design gráfico na faculdade, inspirado pelos desenhos que fazia para ela e Ricardo. A ideia de perdê-lo para a insegurança financeira a aterrorizava, e ela começou a trabalhar turnos extras, o que a deixava exausta, mas determinada. Uma noite, após um turno particularmente longo, Cristina chegou em casa e encontrou Lucas,
desenhando no mesmo caderno que Ricardo havia dado a ela. Ele ergueu o olhar sorrindo. Olha, mana, fiz um esboço para você e o Ricardo. É tipo um presente. Era um desenho detalhado deles três em uma praia, com Lucas segurando uma prancha de surf, Ricardo rindo e Cristina pintando um quadro. A imagem trouxe lágrimas aos olhos dela, não só pela beleza, mas pelo que representava, a possibilidade de um futuro juntos. Você acha que ele vai gostar? Perguntou Lucas, um pouco inseguro. Ele vai amar, Lucas, disse Cristina, abraçando-o. E eu também. Naquela noite, ela decidiu dar um passo ousado. Pegou o caderno de desenho, colocou o esboço de Lucas em uma moldura simples que encontrou em casa e decidiu levá-lo para Ricardo no dia seguinte. Era mais do que um presente. Era um símbolo de que ela estava pronta para construir algo novo, com ele e com Lucas. No sábado, Cristina encontrou Ricardo em seu escritório, um espaço que ela nunca havia visitado. As paredes de vidro, o quadro dela pendurado em destaque e a vista da cidade a deixaram momentaneamente sem palavras. Ricardo, exausto após uma maratona de reuniões, iluminou-se ao vê-la. Cristina, o que te trouxe aqui? Ele se levantou, ajeitando a camisa amarrotada, e ela sorriu, segurando a moldura com cuidado. Trouxe uma coisa para você, de mim e do Lucas. Ela entregou a moldura e Ricardo a abriu, seus olhos se arregalando ao ver o desenho. Ele passou os dedos sobre o papel como se pudesse tocar a cena que Lucas havia criado. Isso é incrível, disse ele, a voz embargada. Vocês dois são incríveis. Ele olhou para Cristina, os olhos brilhando com emoção. Eu quero isso, Cristina. Quero nós três, assim, juntos. Ela sentiu o coração disparar, mas antes que pudesse responder, o celular de Ricardo tocou novamente. Ele atendeu, relutante, e sua expressão mudou para uma de alarme. O quê? Como assim ele retirou a oferta? Ele ouviu por alguns segundos, o rosto ficando pálido. Eu chego aí em 1 hora. Desligando o telefone, ele olhou para Cristina, a angústia evidente. O investidor principal desistiu. O projeto pode estar acabado. Cristina sentiu um aperto no peito, não só por Ricardo, mas pelo que isso poderia significar para eles. Ela sabia o quanto ele havia investido naquele sonho, assim como sabia o quanto ele temia perder tudo. Sem hesitar, ela segurou o rosto dele com as mãos, forçando-o a olhar para ela. Ricardo, você já construiu um império do nada uma vez. Você pode fazer isso de novo, e eu estarei aqui com você em cada passo. As palavras dela eram firmes, cheias de uma força que ela mesma não sabia que tinha. Ricardo a puxou para um abraço, segurando-a como se ela fosse a única coisa que o mantinha ancorado. Você não sabe o quanto isso significa para mim, sussurrou ele, mas enquanto se abraçavam, uma nova sombra pairava sobre eles. O colapso do projeto poderia mudar tudo, e Cristina, apesar de sua determinação, sentiu um frio na espinha. E se o destino, que os uniu novamente, estivesse prestes a testá-los de uma forma que nenhum dos dois poderia prever? O colapso do projeto de Ricardo caiu como uma tempestade sobre sua vida, mas pela primeira vez ele não enfrentava a crise sozinho. Cristina, com sua força tranquila, tornou-se seu porto seguro, enquanto Lucas, com sua energia juvenil, trazia momentos de leveza em meio ao caos. Nos dias seguintes ao telefonema fatídico, Ricardo mergulhou em reuniões de emergência, tentando salvar o que restava do contrato. Ele passava noites em claro, mas entre planilhas e e-mails, encontrava tempo para mandar mensagens a Cristina, agradecendo-a por estar ao seu lado. Você é minha âncora, escreveu ele uma noite, e Cristina, ao ler, sentiu o coração aquecer, mesmo com a exaustão do trabalho extra no Luz do Porto. Cristina, por sua vez, enfrentava suas próprias batalhas. O restaurante estava à beira de fechar.
e o gerente confirmou que os cortes seriam inevitáveis. Ela sabia que seu emprego estava em risco, mas, inspirada pelo desenho de Lucas e pelo apoio de Ricardo, decidiu resgatar uma parte de si mesma que havia enterrado. Numa noite após Lucas dormir, ela pegou o caderno de desenho que Ricardo lhe dera e, hesitante, começou a pintar. As cores fluíram como se nunca tivessem parado, e ela criou um quadro vibrante de uma praia ao amanhecer, com tons de esperança e renovação. Era um presente para Ricardo, mas também para si mesma, uma prova de que ainda podia sonhar. Enquanto isso, Ricardo, em um momento de desespero, descobriu algo que mudaria tudo. Durante uma análise detalhada dos documentos do projeto, ele encontrou discrepâncias nos relatórios financeiros do investidor que abandonara o negócio. Com a ajuda de sua equipe, ele desvendou que o investidor estava envolvido em um esquema de manipulação de mercado, usando a retirada do contrato como uma jogada para desvalorizar a empresa de Ricardo e comprá-la por uma fração do preço. Era o plot twist que ninguém esperava, não apenas uma crise, mas uma traição. Ricardo agiu rápido, reunindo provas e contatando outros investidores para expor o esquema. A reviravolta foi tão impactante que, em poucos dias, a imprensa começou a cobrir o caso, transformando Ricardo de vítima em herói. O projeto foi salvo e sua empresa saiu mais forte, com novos parceiros que admiravam sua determinação. Mas para Ricardo, a verdadeira vitória não era o sucesso financeiro. Era o que ele havia redescoberto com Cristina e Lucas. Na noite em que o caso foi resolvido, Ricardo convidou Cristina e Lucas para um jantar especial, não em sua mansão, mas no Luz do Porto, que, por ironia do destino, fora comprado por um novo dono que prometeu mantê-lo aberto. Cristina, surpresa com a escolha, chegou com Lucas, que carregava o quadro recém-pintado, embrulhado com cuidado. O restaurante estava decorado com luzes suaves, e Ricardo reservara o lugar inteiro só para eles, um gesto que fez Cristina rir. "Você comprou o restaurante só para me impressionar?" brincou ela. "Quase", respondeu Ricardo com um sorriso travesso. "Mas, na verdade, é porque este lugar trouxe você de volta para mim." Ele se levantou, segurando um pequeno estojo de veludo, e o coração de Cristina parou. Lucas, percebendo o momento, deu um assobio brincalhão, fazendo os dois rirem. Ricardo abriu o estojo, revelando um anel simples com uma pedra azul que lembrava o mar de Florianópolis. "Cristina, eu não quero apressar nada, mas quero que você saiba que eu escolho você. Hoje, amanhã, sempre. Não é um pedido de casamento, ainda. É uma promessa de que não importa o que a vida jogue na gente, eu quero enfrentar com você. E com você, Lucas." Cristina, com lágrimas escorrendo, pegou o anel, o coração cheio de uma emoção que misturava alegria, alívio e amor. "Eu também te escolho, Ricardo", disse ela, a voz embargada. Lucas, tentando disfarçar as próprias lágrimas, entregou o quadro a Ricardo. "É da gente, para você não esquecer que agora somos um time." Ricardo abriu o embrulho e ficou sem palavras ao ver a pintura de Cristina, tão cheia de vida, tão dela. Ele a abraçou, depois puxou Lucas para o abraço, os três rindo e chorando juntos, enquanto o restaurante, testemunha de seu reencontro, parecia brilhar com uma luz própria. O destino que os separara anos atrás, agora os unia de uma forma mais forte, mais verdadeira. Cristina, que abandonara Ricardo sem dizer adeus, descobriu que o amor, quando é real, encontra um jeito de voltar. E Ricardo, que construíra um império, percebeu que a verdadeira riqueza estava ali, naquela mesa, com as duas pessoas que faziam seu coração bater. A vida não era perfeita, mas, pela primeira vez, parecia completa.